Fala pessoal, aqui quem vos fala é Márcio Mourão mais uma vez. E hoje eu estou aqui para gravar um vídeo a respeito de plugins de monitoração do Reaper, cumprindo a promessa que eu fiz para os participantes do concurso para dar dicas a respeito de plugins nativos no Reaper. Se você ainda não se inscreveu no concurso de mixagem, acesse o site no link que eu vou deixar aí no rodapé do vídeo, só clicar. E para quem já sabe do concurso, é um concurso que tem um desafio de utilizar apenas plugins nativos do Reaper para executar essa mixagem e masterização. E hoje eu vim apresentar para vocês plugins nativos do Reaper para com o objetivo de monitoração. Com o Reaper vem diversos plugins de monitoração, plugins excelentes, plugins simples, mas muito eficientes. O primeiro deles aqui é o analisador de frequências, chamado GFX Analyzer. É um analisador simples, mas eficiente. Ele vem, por padrão, ele vai vir assim para vocês. Ele vai vir aqui com o volume mínimo em dB em 114. Eu recomendo você utilizar aqui, ó, menos 80. Porque aí você vai ter o volume mínimo que ele vai captar, que ele vai mostrar, é menos 80. E o resto você pode deixar por padrão. Vamos fazer uma análise aqui, por exemplo, de um bumbo. Botar para tocar. Você tem a opção FFT Size. Quanto maior o FFT Size que você colocar, mais lento ele vai ficar. Por exemplo, aqui no caso o bumbo tá nessa região, ó, as frequências principais, né? Deixei o FT Size aqui bem grande e aí ele dá pra gente ter uma precisão maior. Você não precisa colocar isso tudo. Vamos deixar aqui 8000 para ver. Vou deixar aqui 16.000. Acho que esse 16.000 tá bacana. E aí, bacana, se for com esse analisador aqui, você consegue claramente identificar as frequências principais do instrumento e trabalhar essas frequências com o equalizador. Vamos ouvir da música inteira. Vamos colocar agora aqui em 1024, que é o padrão. E uma dica aqui é o seguinte, você pode aumentar aqui a visualização. Se você quiser aumentar, é só clicar e arrastar aqui, ó, que automaticamente ele vai manter esse tamanho, ainda que você abra aqui outros plugins, ele vai manter o mesmo tamanho que você deixar, tá? Para isso você tem que ter a versão mais atual do Reaper. Então vai no site do Reaper e baixa a versão mais atual. Vamos para o segundo plugin. Esse plugin, pessoal, é excelente, é um plugin que eu uso na minha produção diária, que é um plugin que serve para você visualizar a abertura estéreo do seu áudio, tá certo? Vamos primeiramente deixar essa música aqui em mono, vamos botar para tocar que você vai ver a diferença. Eu vou clicar aqui em mono aqui na trilha master para deixar a saída toda em mono. Perceba a linha que vai surgir aqui nesse analisador. Lembrando que esse aqui é o GFX Gono Emitter. Percebe que agora a gente tem uma linha na vertical, uma linha fina na vertical. Isso indica que o áudio está mono, tá? O áudio está todo mono. Agora eu vou abrir o estéreo da master e vamos ver a diferença. Você percebe que agora o desenho ficou gordo para os lados, ficou cheio. Então esse analisador é ótimo para a gente visualizar, ter uma visão do campo estéreo. Por exemplo, vou abrir aqui o órgão, vou botar o órgão para tocar e você vai ver. Perceba que o órgão é estéreo, então ele tem um efeito que ele fica para um lado e para o outro. E através do Gono Emitter a gente pode verificar isso, olha. Tem um efeito nele que faz essa abertura estéreo.
E além desse VU de abertura estéreo, nós temos também o VU de correlação. O VU de correlação é esse aqui embaixo aqui, que mostra se o áudio está em fase ou se está fora de fase. Geralmente nos plugins, o VU de correlação ele trabalha da seguinte forma: se tiver para a direita, quer dizer que está em fase; se tiver para a esquerda, está fora de fase. Nesse VU aqui, ele trabalha da seguinte forma: se tiver aqui de 0 a 90, o áudio está em fase. Quanto mais para a esquerda, ele vai estar em fase. Quanto mais para a direita, ele vai estar correndo por fora de fase. Quanto mais ele tiver aqui para 180 graus, ele está fora de fase. Então, aqui no caso desse áudio aqui, como é um efeito estéreo, em algum momento ele sai fora de fase. Veja só. Ele passa dos 90 aqui, tá? Geralmente com instrumentos estéreo, uma hora ou outra isso pode acontecer. Em dobras de instrumento isso é normal. Quando se usa mais de um microfone para captação de um instrumento, é normal isso acontecer. Só que a gente tem como corrigir isso, né? Na videoaula de mixagem no Reaper 4 eu falo a respeito disso e ensino técnicas para você melhorar isso, certo? Então vamos ouvir aqui uma guitarra soando mais para o lado direito. Você já percebe que a linha já está jogando mais para o lado R, né? Para a direita. Agora já outra guitarra tá no lado inverso. Vamos abrir as duas. Perceba agora a abertura estéreo das duas guitarras. Essa abertura estéreo é quanto o áudio ocupa entre os falantes, tá? Entre os seus falantes. Se o seu áudio está com a linha fina na vertical, isso quer dizer que o seu áudio está magro, tá? Quanto mais ele estiver aberto, explorando todas as regiões entre o left e o right, mais gordo está a sua mix, abrangendo todo o espaço estéreo, tá certo? Então é muito importante você monitorar isso. O terceiro plugin que eu vou dar dica aqui para vocês é o Dynamic Meter. É um plugin que serve para a gente analisar a dinâmica do áudio. O conceito de dinâmica é o seguinte: o quanto ele oscila. Por exemplo, um instrumento está oscilando entre menos 15 dB e menos 5 dB. Né? Então você tem uma oscilação aí, uma média de 10 dB seria o caso, né? Uma oscilação de dinâmica. Então, por exemplo, quanto mais comprimido esse instrumento tiver, menos dinâmica ele vai ter, tá? Então o áudio, quanto mais comprimido, ele tem menos dinâmica. Então esse analisador serve para a gente verificar a dinâmica. Então, por exemplo, eu vou soltar a música inteira aqui e você vai analisar a dinâmica. Ele vai analisar a dinâmica do estéreo e vai ter um VU aqui que eu vou mostrar para vocês. Tem a opção reset aqui para você resetar, no caso aqui cumulativo. Isso quer dizer que ele está encontrando aqui o Dynamic Range, né, que é o nível de dinâmica em torno de 11, tá? Essa questão de dinâmica do Dynamic Range vai depender muito do estilo musical que você vai mixar. Não vou prolongar a respeito disso, pois isso é assunto para um curso de masterização que em breve estarei produzindo dentro do Reaper. Aparece um VU em vermelho aqui mostrando o nível de dinâmica do áudio, tá? Por exemplo, eu vou bypassar todos os plugins aqui, no caso dessa mixagem, para você ver o nível de dinâmica que estava antes dos plugins. Vou clicar em reset. Você percebe que o nível de dinâmica aqui raramente toca o vermelho. Agora com os plugins. Então você percebe que depois da mixagem com os plugins, o nível de dinâmica não se mantém tão oscilante como no início da mixagem. Por quê? Porque eu utilizei plugins de compressão para tratar a dinâmica, eu utilizei outras técnicas também para diminuir isso, diminuir essa margem de dinâmica que estava bem alta. Quando você começa a mixar, é claro que os seus instrumentos estão limpos, né? Sem processamento, e o nível de dinâmica é alto. Então você vai trabalhar em cima do nível de dinâmica para que você consiga mais volume, mais presença no seu áudio. Só que você não pode extrapolar, porque chega um momento,
Se você extrapolar muito, principalmente na masterização, se você mata toda a dinâmica da música, você destrói sua mixagem. Então tome cuidado com essa questão do nível de dinâmica que você está dando para sua mixagem e masterização. Lembrando que cada estilo, né, cada estilo musical tem um nível de dinâmica que é mais usado, né, que é mais usual para se ter em uma mixagem e masterização. Então é uma dica aí você comparar o dynamic range da sua música, do seu estilo, para com uma música do mesmo estilo, bem produzida, para que você chegue naquela média que é pedido para aquele estilo, tá? Se você pesquisar aí na internet, você vai encontrar níveis de dynamic range para cada estilo. Procure dynamic range que você vai encontrar tutoriais a respeito disso, tá certo? O quarto plugin que eu vou indicar para vocês aqui é o VU Meter, né? Muitas pessoas gostam desse VU Meter, VU de pico, né? Esse estilo vintage, né? É um estilo analógico. Vamos soltar aqui para você ver o VU trabalhando. Ele tem a monitoração através dos VUs e também tem a monitoração através dos números. Por exemplo, aqui à direita você tem o pico máximo e o RMS. Ele vai atualizando em tempo real, vai te mostrando os níveis em tempo real da sua mixagem. RMS aqui menos 14, menos 12, por aí. E o último plugin que eu vou indicar aqui para vocês é o Audio Statistics. É um plugin ótimo para masterização. Nesse plugin você vai ter essas estatísticas de pico, RMS, DC offset de cada canal. Se você mexer em algum parâmetro aqui, ó, algum fader, ele vai atualizar para você e vai te mostrar os valores. Por exemplo, aqui os valores de pico do Ed, o pico máximo que o áudio chegou aqui no canal left foi menos 0.08. Já o canal right chegou a 0 dB. RMS, o máximo que chegou menos 13.36 e menos 12.96. E aqui os valores de DC offset. Então é uma ferramenta aí para masterização, né? É uma ferramenta analítica. Bem, pessoal, então essa foi a dica de hoje a respeito dos plugins de monitoração. Espero ter ajudado com essas dicas. Lembrando que esses plugins eu estou inserindo no FX Monitoring. Não estou utilizando eles no canal Master, como geralmente o pessoal usa, né? Porque a gente tem esse recurso no Reaper. Acesse o blog, eu vou deixar o link aqui para você aprender como utilizar o FX Monitoring dentro do Reaper, tá certo, pessoal? Bem, pessoal, uma boa sorte para todos os participantes do concurso de mixagem. Bem, ainda que você não ganhe esse concurso, o importante mesmo é que você tire o máximo de proveito possível de aprendizado, tá certo? Então é isso aí. Um grande abraço a vocês e até a próxima.